seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos cantar novamente. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Obrigado, meu Senhor, por essa manhã. Obrigado por estarmos juntos como tua igreja aqui, Pai, para buscarmos a tua presença em adoração, olharmos para a tua palavra e aprendermos dela, vivemos na comunhão do Espírito Santo do Senhor. Senhor, isso é bênção para as nossas vidas e por isso nós honramos a Ti pela oportunidade. Recebe, pois, Pai, o nosso encontro como uma expressão de culto que Te agrade. Deus, queremos que esse nosso encontro honre ao Senhor e nós nos apresentamos a Ti assim como igreja reunida por meio de Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos, irmãos. Bom dia a todos. Nós vamos aproveitar bem o nosso tempo para os nossos estudos, tá bom? Hoje, naquele segundo momento nosso, que a gente chama de um momento de culto, nós teremos conosco o pastor Fabrício, que vai ser o nosso pregador. Então nós vamos aproveitar, remir bem o tempo para dar tempo para o nosso pregador, tá bom? Então, se tem alguém que está ainda com alguma dúvida sobre como acontece agora, é assim: os adultos ficam aqui dentro porque terão uma aula especial hoje. Aquelas pessoas que estão sendo integradas, que vão se integrar como membros da igreja, por meio do batismo, ou porque está vindo de uma outra igreja e quer caminhar com a gente, aí nesse salão aqui ao lado. As crianças todas no salão ao lado em cima, adolescentes no último pavimento desse prédio e os jovens aqui no primeiro pavimento. Que Deus nos abençoe para que seja um tempo bom de aprendizado da palavra. Vamos lá para os nossos grupos de estudos. Bom dia, igreja. Bom dia a todos. Vamos tomando os nossos lugares para que nós possamos continuar o nosso culto de adoração a Deus. Quero te convidar a ficar de pé. Tão bom estarmos na presença do Senhor, né? Nós tivemos uma escola bíblica abençoada agora pela manhã. Quem estava aqui no templo foi dito sobre relacionamentos. E a cada dia nós temos que ter um relacionamento sólido e firme com o nosso Deus. Nós temos que cuidar dos nossos relacionamentos de família, dos nossos relacionamentos de trabalho e lembrar que tudo que nós fazemos, o Edilson disse sobre isso, que muitas vezes a autoimagem que nós temos não é aquilo que nós passamos para pessoas, mas que as pessoas possam olhar em nós e ver que existe Deus nas nossas vidas, amém? Domingo, vamos bendizer o nome do Senhor, vamos agradecer a Ele por tudo e que nós tenhamos um culto abençoado neste dia.
bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, no caminho onde a aflição se abandona meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Aleluias. Vamos bendizer sempre o nome do Senhor. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Salmos 59. Nós vamos ler 16 e 17. Tem aqui no telão, se você quiser ler. A palavra de Deus diz assim, vamos ler juntos? Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. O nosso Deus, Ele é o nosso alto refúgio e Ele é o Deus da nossa misericórdia. Nós vamos cantar uma música agora, que ela fala sobre a tremenda graça que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Nós vamos declarar isso com todo o nosso coração. O meu pecado é tão mais forte.
o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. E treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. E traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da glória, o Rei de Rei dos reis. Governa o mundo com sua justiça, é como o sol, sua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em fim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos declarar: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em fim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Amém. É tão bom saber que existe a graça do Senhor sobre as nossas vidas. É tão bom você saber que não importa pela situação a qual você esteja passando, sempre o teu Deus está olhando por você. E nós vamos cantar uma nova música que ela fala sobre nós não seremos abalados. Nós vamos ver aquilo que está se levantando contra a nossa vida cair, mas não é pela nossa força, é porque existe um Deus. É um Deus que nós cremos e acreditamos, e que Ele está olhando por cada um de nós, e nós não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando você confia no Senhor, existe algo que acontece na sua vida. Existe algo que vem uma força de dentro. E de repente você passa por situações onde você mesmo olha para dentro de você e você diz: eu não tenho força por mim mesmo, mas existe a força de Deus. E é por isso que eu quero te convidar só a cantar essa parte que diz: confiando em nosso Deus, porque é através da sua confiança no Senhor que você não será abalado. Então vamos declarar que confiando em nosso Deus, nós não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Para terminar, Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém. Sente-se. E aí você faz assim, ó. Confia no Senhor. Lembra? Entrega o teu caminho ao Senhor. É isso aí, irmã Tereza. Eu falo e vocês continuam então. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Amém. Seja assim. Firmados no Senhor. Irmãos, eu quero dar algumas instruções para vocês, antes de nós termos aqui o momento de entrega dos dízimos e das ofertas. Bom, o pessoal está distribuindo aí um panfletinho, pessoal da geração Master. É que domingo que vem é o dia do idoso, não é?
Domingo que vem. E aí o pessoal da Geração Master vai fazer uma programação especial durante todo o mês de outubro sobre isso. Então, você recebe aí seu panfletinho, fica por dentro do que vai acontecer, sendo que lá no dia 23, o encontro vai ser lá na Vila dos Velhinhos. Aí o pessoal vai orientando a igreja, tá bom? Domingo, essa semana será uma semana assim bem agitada para a gente. Nossa quarta-feira, o nosso encontro aqui de oração. E na sexta-feira nós teremos mais um jantar de recepção dos novos membros. Vai ser uma noite muito especial. A equipe do jantar de recepção de membros já está a posto, só está esperando saber a quantidade de pessoas, mas já está definido isso, tá bom? E no final de semana, pela manhã aqui nós teremos a recepção dos membros, a apresentação dos membros, e à noite nós teremos os batismos. Então será um fim de semana festivo para a gente, o próximo, não é? Com todos os desafios e lutas, o Senhor tem abençoado a gente, graças a Deus por isso, não é? Pois não, Anita? O que tem sábado, Anita? O que tem sábado aqui nessa igreja? Fala, Anita. Aproveita e fala. Então fala. Vixe, a Anita, quando levanta esse dedo assim, ó. Não precisa levantar o dedo assim, Anita, que é perigoso, ó. Que hora que começa, Anita? Chega, Anita. Tá bom, chega. Aqui é por segundo, caro. Não, você fez certinho, você teve certinho, né? Porque é um momento muito, muito especial e muito importante. E quem que vai servir as mulheres? São os homens. São os homens. Então os homens têm que estar postos aqui sábado, tá bom? E tem que ter um pessoal aí. Quando é que vai ser a arrumação do salão, Anita? Tá. Então você avisa o povo forte aí, um horário certinho para o povo vir, para ajudar a arrumação do salão, tá bom? Para que seja um momento muito especial. Vai ser, né? Porque as mulheres estão trabalhando bastante nisso. Então vai ser um momento muito especial, tá bom? Alguém mais aí quer reclamar um tempo no programa aqui? Obrigado, Anita, pela lembrança, viu? Isso. Irmãos, eu queria pedir uma ajuda de vocês. Eu não conversei ainda com o Pércio e com a Anita sobre esse assunto, nem com o Vise, porque é um assunto que surgiu ontem. É assim, nós precisamos ajudar uma das nossas famílias. O Vise já ajudou todas as famílias que estão sendo ajudadas normalmente durante esse mês. Mas nós precisamos de um reforço, de dar uma ajuda para uma das nossas famílias. Quem vai saber dessas famílias que nós vamos ajudar é o Vise, né? Hoje eu tenho uma aluninha assim, que é desse tamanhozinho assim, que é assim, né? Eu falo uma coisa, ele fala duas, né? É o Vinícius, esse é falante, né? Esse é dos bons, né? E eu estava compartilhando isso, ele falou assim, eu quero saber quem que é essa família. Eu falei, você não vai saber, né? Você não vai saber, quem vai saber é o Vise, só. Uma turma nossa, está precisando de ajuda. Então a gente vai fazer, além de a gente fazer uma cesta especial para eles, nós estamos precisando de ajudá-los em algumas despesas também, tá bom? Então se você puder fazer uma oferta especial para ajudar
essa família, você fala com o Pércio e com a Anitta hoje. Já fala, e se você puder, já entrega o que você tem que entregar. Tá bom? Para a gente, essa semana ainda, dar um reforço para esse pessoal. Tá? E como eu disse, quem vai saber disso é o vice. Tá bom? O vice vai saber quem é a família, porque é eles que vão fazer o trabalho. Tá bom? Nesse momento nós vamos fazer o tempo de dedicação. A palavra de Deus diz assim: será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Né? O Senhor agindo a nosso favor. Então nós vamos cantar mais uma música e ter esse tempo de consagração dos nossos dízimos, nossas ofertas. Se você já abriu o seu coração, se você já mostrou a sua generosidade no sustento da causa, então você faz o quê? Você agradece. Senhor, obrigado porque o Senhor me sustentou e eu estou aqui e eu já fiz assim, já devolvi aquilo que te pertence, já estou participando do sustento da causa. Se você ainda não fez, faça. Se você ainda vai fazer, se prepare para fazer. E a gente está junto nesse desafio de levar a igreja avante, o ministério da igreja avante. Então nós vamos fazer essa leitura bíblica de Isaías 65, 24. Vamos nos colocar em pé, porque logo depois nós vamos cantar e vamos ter esse tempo de dedicação. Juntos. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Esse é o nosso Deus. Vamos cantar e ter esse tempo de consagração. Declarar que o Senhor é digno. Digno, só teu nome é digno. De receber adoração. Santo, só teu nome é santo. Me rendo aos teus pés, me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta e ela me alcança, e ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar. Te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Digno, santo, só teu nome é santo. Me rendo aos teus pés, me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta e ela me alcança, e ela me alcança.
amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Mais uma vez, Senhor, gratos. Gratos porque o Senhor é o Deus da nossa provisão. Gratos porque o Senhor, na nossa caminhada de vida, tem sido bondoso, tem sido generoso. E gratos pela liberdade para expressar culto e adorar a Ti. Receba a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-se. Antes de chamar aqui o nosso pregador da manhã, eu queria lembrar a todos vocês que hoje à noite, aqui no entorno do nosso espaço, vai estar um agito enorme. Porque tem um jogo de futebol exatamente às 7 horas da noite, ali, horário que está programado para a gente começar o nosso culto aqui. Como a gente só soube desses detalhes depois da virada do domingo para cá, então ficou difícil da gente fazer uma mudança de horário. Mas eu tenho que dizer isso para que você procurar chegar cedo. E já chega e já põe lá no extra seu carro. Já no extra já não vai ser fácil arrumar estacionamento. Tá bom? Mas já chega, já põe lá, chega aqui, faz o carimbinho lá, tá bom? Para a gente cultuar o Senhor aqui normalmente, apesar da agitação que vai estar ao redor, tá bom? Está conosco desde ontem o pastor Fabrício. O pastor Fabrício, ele é pastor da equipe pastoral da Primeira Igreja Batista lá em Araçatuba. Ele está com a Esther, né? E com a Isabela. Mas, falta só um dia para a Isabela ser sorocabana. Né? Então, eu queria dar as boas-vindas à Esther, né? A Isabela, e convidar aqui o pastor Fabrício, por favor. O pastor Fabrício foi convidado pela nossa liderança para estar conosco nesse final de semana. E ontem, ele já esteve com a nossa liderança. Nós o convidamos para dar testemunho à nossa liderança daquilo que Deus tem feito ali na igreja, na Primeira Igreja Batista em Araçatuba, para a gente, nós estamos pensando o futuro da nossa igreja, todo mundo junto, estamos planejando o futuro da nossa igreja. E quando nós o convidamos, ele com muita gentileza aceitou. E eu sou muito grato a Deus por isso. Porque vindo para cá, ele deixou toda a comunidade lá, né? Então deixou a turma lá para estar com a gente. Então eu queria agradecer a Deus por isso e dizer que eu me sinto muito grato a Deus por sua vida, por aquilo que já aconteceu e porque eu sei que o irmão vai ser bênção ainda hoje a favor dessa igreja. Viu? Que Deus te abençoe. A graça e a paz de Jesus, amém? Eu quero, para iniciar esse nosso tempo pela manhã,
Também sou muito grato a Deus pela vida da igreja, do convite. É um privilégio para nós estar aqui. Nós estamos, na verdade, servindo e queremos também ser abençoados pela vida de cada um dos irmãos. Já temos sido abençoados desde que chegamos aqui, na sexta-feira à noite, pela hospitalidade, pelo amor, pelo carinho de cada irmão que nos recebeu durante esse tempo. Nós já tivemos um bom tempo ontem na nossa reunião da liderança. Foi um tempo muito abençoado, dirigido pelo Senhor. E eu sou muito grato a Deus. Trago um abraço da igreja de Araçatuba para os irmãos. E eu quero, nesse momento, passar um vídeo institucional daquilo que hoje tem acontecido na nossa igreja, para que os irmãos conheçam, aqueles que não conhecem ainda, aquilo que tem acontecido em Araçatuba, e depois nós vamos ministrar um pouco daquilo que Deus tem falado no nosso coração. Amém? Pode soltar o vídeo aí. Amém. Essa é a nossa igreja, a Igreja de Araçatuba. Fica o convite para aqueles que quiserem fazer uma visita para nós, vão ser muito bem-vindos. Nós vamos receber vocês de braços abertos. Tem aqui meu tio, minha tia, são de lá, estão acompanhando a gente, tio Jário, tia Neia, Michele e o Tiago são nossos primos, já estão conhecidos aqui, já estão há 7 anos aqui, né? A Kelinha está com a gente também, minha esposa Esther. Então nós somos muito gratos a cada um. E não é muito longe não, 5 horinhas de viagem, vocês já estão lá para poder fazer uma visitinha para a nossa igreja, mas vale a pena, tá bom? Eu quero então ir para a ministração dessa manhã. Antes eu quero orar, porque hoje eu vou falar sobre igreja como ponto de referência. Então nós para isso precisamos pedir a orientação do Senhor, que Ele esteja realmente nesse lugar, nos direcionando, cada palavra que eu disser. Eu quero pedir para que você também ore por mim, para que o Senhor esteja realmente tomando conta da minha vida e tudo aquilo que for ministrado venha da parte de Deus para tocar os nossos corações. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio de nessa manhã poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, daquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, não só sobre a minha vida, mas sobre a nossa igreja lá em Araçatuba. E que nós possamos, ó Deus, com toda a alegria, compartilhar, ó Deus, tudo isso, para que o reino possa se expandir aqui em Sorocaba, através dessa igreja. Muito obrigado, ó Deus, pela hospitalidade, pelo amor, pelo carinho de cada irmão dessa igreja que tão bem nos tem recebido. Nós celebramos a Ti nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, igreja como ponto de referência. Essa ministração o Senhor colocou no meu coração não faz um mês. Estava trabalhando algumas coisas no meu coração, eu comecei a anotar e eu preguei lá em Araçatuba faz 2 ou 3 semanas mais ou menos. E o que Deus tem falado comigo é da real função da igreja. Qual é o papel real de uma igreja na sociedade?
o que nós temos que demonstrar para as pessoas? E será que estamos sendo essa igreja à luz da palavra de Deus? Porque igreja, você sabe, não é o espaço físico. Igreja sou eu e é você. Nós somos a igreja. E nós temos um papel muito importante diante das pessoas que estão lá fora. Diante daqueles que estão olhando para nós, e eles precisam enxergar em nossas vidas uma referência. Eles precisam enxergar algo diferente em nós. Precisam enxergar como um ponto de referência. Para iniciar, Romanos capítulo 8, versículo 31, diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esses textos vão estar passando aqui nos slides, pode ir passando. Se você quiser ir abrindo a sua Bíblia, alguns eu vou passar de uma forma um pouco mais rápida. Próximo texto, 1 João 4, versículo 4, diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Olha só o que diz a palavra de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Algo tem que falar ao nosso coração a respeito disso. Tem alguma coisa que precisa despertar em nós, porque a palavra está dizendo que maior é aquele que habita dentro de nós. O Espírito Santo mora em mim e em você. E ele é maior do que aquele que está no mundo. Então, nós não podemos aceitar, muitas vezes, que a referência venha de fora. Quando a referência deveria vir da onde? Da igreja. E muitas vezes o olhar, a gente está invertendo os papéis. A igreja muitas vezes tem buscado referência lá fora, ao invés das pessoas de fora buscarem referência dentro da igreja. E é mais ou menos sobre isso que eu quero tratar hoje. Ao invés das pessoas olharem para a igreja e copiar aquilo que estamos fazendo, a excelência daquilo que estamos fazendo, o equipamento que nós temos dentro de uma igreja, a beleza da decoração que nós temos de uma igreja, eu estou falando de tudo, todos os detalhes. Eu tenho muito forte no meu coração que a igreja precisa ser referência em todas as áreas da nossa vida, não só em algumas. Em todas as áreas, as pessoas precisam olhar para nós e enxergar, tem algo diferente ali. Tem alguma coisa, porque maior é o que está em nós. Agora, como que nós podemos olhar para fora e querer copiar aquilo que está lá fora? Automaticamente você está dizendo, o mais capacitado é aquele que está no mundo e não aquele que está dentro da igreja. Não tem lógica isso. Se o Espírito Santo mora em mim e mora em você, se ele derrama dos dons, da capacitação, o fruto do Espírito Santo está em mim e em você, como é que pode a gente inverter os papéis? Como que pode a igreja ter que olhar para fora para poder copiar as coisas de fora e trazer para dentro? Não está certo isso. Não tem lógica isso. Porque a igreja precisa ser referência. E o fato é que, de uma forma geral, infelizmente, nós não temos sido essa referência. Referência, você sabe muito bem, quando nós precisamos chegar a algum lugar, hoje mesmo. Eu fui vir para cá, eu não conheço Sorocaba, e estava na casa do pastor, e não sabia vir para cá, precisava do GPS, o GPS não funciona, precisa do quê? Precisa de uma referência. Aí já mandei mensagem, pastor, o GPS não aceitou aqui, eu preciso de uma ajuda. A referência é o quê? É o Habib's. Chega no Habib's, tal, chegou na igreja. Tem pessoas que são ponto de referência, a gente não gosta muito, né? Mas às vezes fala, ó, você precisa chegar ali, tá vendo aquele bem magrinho? É aquele ali, ó, daquele ali você vira, você já está naquele lugar. A gente não gosta, né, muitas vezes de ser ponto de referência, mas somos muitas vezes. Ou uma cor que chama muita atenção. E nós somos referência nessas coisas, mas nós precisamos entender como que a igreja precisa ser esse ponto de referência. E dentro desse entendimento, eu creio que a igreja é o ponto de referência que as pessoas precisam para chegar ao céu. Da mesma forma que eu precisei de um ponto de referência para chegar aqui hoje, as pessoas precisam de um ponto de referência para poder chegar nos céus. E essa referência sou eu e você. Sou eu e você. E a pergunta é, o que você tem sido como igreja, como
relevância, como referência nesse lugar, nessa cidade. Para que as pessoas possam olhar para você, para que as pessoas possam olhar para esse local e falar: é isso que eu quero. Daqui eu não saio mais. O ambiente aqui é diferente, a presença de Deus aqui nesse lugar é diferente. É isso aqui que eu preciso para a minha vida. Isso é ser referência. Isso é ser relevante aonde você está. Nós, quando vamos a um restaurante, a gente chega e, dependendo de como for, ou a gente fica ou a gente vai embora. Ou a gente até senta e experimenta, mas se não tiver uma referência de uma boa alimentação, de um lugar gostoso, de um ar-condicionado, de um lugar que é bonito para você enxergar e um bom preço, você sai de lá e fala: eu nunca mais volto aqui. É ou não é? Se é assim lá fora, por que a igreja seria diferente? Por que a igreja, as pessoas não vão chegar e olhar da mesma forma? E não se sentir bem nesse lugar, daquilo que elas estão enxergando, do sorriso que você dá para ela, do abraço que você dá para ela, e ela olha para você e fala: uau, eu nunca vi isso na minha vida. Eu não sei se você já passou por uma experiência como essa, mas tem muitas pessoas que nunca receberam um abraço de um pai e de uma mãe. E aí eu pergunto para você, pessoas que precisam ser curadas dessa forma, a pergunta que eu te faço é: ela vai encontrar isso aonde? A pergunta que eu te faço é: aonde que ela vai encontrar, ou não deveria ser dentro de uma igreja? Dentro de pessoas que conhecem um Deus vivo, verdadeiro, fiel, que transforma, que cura, que salva, que liberta? Ou você acha que ela vai encontrar lá fora? Porque Satanás está aí. Está rondando. E muitas vezes ele vai oferecer aquilo que ela precisa lá na escola, lá no mundo. Mas o que ela encontra lá é para perdição. E aonde nós deveríamos receber dessa forma, abraçar as pessoas, onde deveríamos ser esse ponto de referência, muitas vezes temos falhado como igreja. Porque a igreja precisa ser essa referência. As pessoas precisam olhar para nós, para a igreja de Cristo, tanto para as pessoas dos nossos atos, quanto para o local também, e ver um ponto de referência que vai levar elas para o céu. É isso que eu creio do fundo do meu coração. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Nós estamos aqui e somos estrangeiros e peregrinos. Nós somos, na verdade, habitantes do céu. Tem uma outra ministração que eu falo sobre ser embaixador, que é o que a palavra nos diz. Nós somos representantes, na verdade o nosso lar já não é aqui. Se o nosso lar é o céu e nós estamos aqui como peregrinos, estamos aqui de passagem, nós temos que trazer a realidade dos céus na terra. É isso que muitas músicas têm dito. É isso que significa trazer o céu na terra. Porque nós somos habitantes do céu. Então nós precisamos trazer a realidade da nossa morada celestial aqui para a terra. E isso é possível. E aí, quando conseguimos fazer isso, é onde somos referência. É onde as pessoas olham de forma diferente. Porque elas não vão enxergar em nós pessoas carnais. Elas vão enxergar em nós pessoas que são do céu. Pessoas que têm um tratar diferente, um olhar diferente, um sorriso diferente, um abraço diferente, uma atitude diferente. Isso é ser igreja, nós somos habitantes do céu. Eu quero contar um testemunho aqui sobre a nossa igreja lá em Araçatuba, sobre essa questão de ser relevante. E aí eu quero trazer esse testemunho para que os irmãos pensem também sobre isso. Pastor Marcelo chegou na nossa igreja há quase 10 anos atrás. E quando ele chegou, ele estava um dia ali, a igreja fica bem no centro da cidade. E um dia ele saiu para comprar algo para a igreja. E a igreja é o seguinte: meio quarteirão depois da igreja, está a praça central da cidade. É o coração da cidade, bem no centro. Então a igreja, meio quarteirão, tem uma praça e logo depois tem o calçadão, onde tem o comércio. E ele foi nesse calçadão fazer uma compra lá, e era para a igreja, então ele pediu o CNPJ, a notinha com o CNPJ,
por causa da igreja que precisava e tudo mais. E aí ele foi falar e a pessoa, você é de igreja? Qual? Igreja Batista. Mas qual é a Igreja Batista? Aqui, ó, do ladinho, Igreja Batista aqui do centro. Lá tem um prédio enorme, tem uma cruz enorme assim no prédio da igreja. Eu não conheço essa igreja não. Mas não conhece a igreja? Aqui do lado, ó, do lado da praça, no centro da cidade. Não, eu não conheço. Aí o pastor Marcelo falou assim, mas esse prédio foi um dos primeiros prédios a ser construído em Araçatuba. E está no centro da cidade. Não conheço. Tá, é aquela Batista Renovada que fica lá no finalzinho da cidade, que na época tinha uma igreja muito forte, que era Batista Renovada, que era grande já na época, bem no final da cidade. Ele falou, não é Batista Renovada, Batista tradicional, aqui no centro da cidade. Não conheço. Aí o pastor Marcelo guardou isso com ele. Chegou na igreja depois, num culto de quarta-feira, e ele olhou, não sei se foi de quarta-feira ou domingo de manhã, e olhou para a igreja, contou esse testemunho, e perguntou o seguinte para a igreja. Ele olhou para as pessoas e falou assim, se hoje a nossa igreja fechasse as portas, a cidade sentiria a nossa falta? E aí a reação da igreja foi isso aqui, ó. Porque já sabia a resposta. Se hoje essa igreja fechasse as portas, a cidade ia sentir a falta dessa igreja? A igreja ficou sem resposta. E então ele começou a trabalhar com a igreja o quanto que a igreja precisa ser relevante na cidade. A cidade precisa conhecer a igreja, precisa conhecer os trabalhos da igreja, precisa conhecer a obra social que a igreja faz. Hoje, graças a Deus, a nossa igreja já é uma referência lá, para a honra e glória de Jesus. Nós temos um trabalho social muito grande, muito forte, que tem sido referência não só na cidade, mas até no estado de São Paulo. Ganhou há 2 anos atrás o prêmio do Itaú, o Itaú, Unicef, lá o prêmio que dá para assistência social de acordo com o tamanho da entidade que eles estavam concorrendo. E quase ganhou a nível nacional também. Porque começa a entender a função de ser uma igreja. É para fora. As pessoas precisam enxergar referência. Senão elas não têm para onde olhar para poder sair das drogas, para poder ter uma cura interior, para poder serem libertas, para poder serem salvas, para poder ir para o céu. Essa é a nossa função. Eu quero então dividir essa ministração em 2 partes. Vou falar de uma maneira bem rápida. A primeira parte é quando nós não somos referência, e a segunda parte é como ser essa referência. Eu quero passar de uma maneira rápida então com vocês. Em primeiro lugar, quando não somos referência, quando fazemos as coisas relaxadamente, sem paixão, sem diferencial. Pode passar nos slides aí, o primeiro ponto também. Nós não somos referência quando fazemos as coisas de qualquer jeito. Quando não temos paixão naquilo que estamos fazendo. E eu estou dizendo aqui, tanto dentro quanto fora da igreja. Nesse ponto eu quero falar da igreja é você, da igreja é eu. Das nossas atitudes. Porque você também precisa ser referência lá no seu trabalho. Porque lá no seu trabalho as pessoas estão olhando para você e sabem que você é igreja. E é tão triste. E infelizmente eu já ouvi isso muitas vezes. É muito triste quando alguém olha e fala assim, para ser crente igual esse aqui, eu prefiro não ser. Será que alguém aqui já ouviu isso? Agora, o contrário é muito gostoso ouvir. Quando a pessoa olha para você e fala, não, para ser desse jeito, nessa igreja, então eu vou. Por quê? Porque essa pessoa, ela tem um diferencial. Porque essa pessoa, ela tem paixão por aquilo que ela faz. Ela tem paixão pela igreja, ela tem paixão por Jesus. Então você precisa ser diferente no seu trabalho. Lá no seu trabalho, meu irmão, você precisa, sabe o quê? Ser o primeiro a chegar e o último a sair. Agora, como é que as pessoas vão enxergar que você é uma igreja diferente se você não é um funcionário do mês? Se as pessoas olham para você e quando ele precisar mandar alguém embora, você vai ser o primeiro a ele mandar embora, porque você não trabalha direito. Porque você não se dedica o suficiente. Porque você faz as coisas mais ou menos e quer ir embora rapidão, não cumpre o seu horário de almoço da forma certa. Estão entendendo onde eu quero chegar?
Estão entendendo que a igreja é referência não só aqui dentro, mas lá fora também? Precisa ser referência na escola, na faculdade, nos estudos. Precisa ser um dos primeiros da sala de aula, sim. Tem pessoas que confundem. Tem gente que fala assim que Deus não tem nada a ver com a minha vida particular. Eu já ouvi isso. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Há muitos anos, logo que nós nos casamos, nós fomos fazer o armário da nossa casa e a gente teve a indicação de um rapaz cristão, pelo menos que se dizia cristão, e era de outra igreja lá da cidade, e ele fazia os armários e a gente contratou o serviço dele, para ele poder fazer lá na nossa casa. A gente todo animado, né? Início de casamento, contando que tudo ia dar certo. E não fazia, começou a enrolar. Pensa num cara enrolado. E eu comecei a falar, meu Deus, não é possível, esse cara não vai acabar esse serviço, e cobrando, e aí começa, né? Não atende, vê que você está ligando e não some. Aí eu consegui um contato de alguém da nossa igreja que conhecia o pastor dele. Eu falei, rapaz, eu vou apelar. Eu vou falar com o pastor dele. Eu vou dar uma apelada para ver se vai resolver, porque não está resolvendo nada. Aí, quando eu tive esse segundo contato, o cara falou, rapaz, se tivesse me avisado, eu te avisava. Esse cara aí é enrolado, ele não faz nada no tempo, não. Aí já tinha passado, né? Aí ele me apresentou o pastor dele. Fui lá, conversei com o pastor dele. Pastor, rapaz, mas ele fez isso de novo. Olha só. Eu vou tentar conversar com ele, porque ele já fez isso outras vezes. E das outras vezes resolveu, ele foi lá, consertou e tal. E para fechar, no meu ele não resolveu, nem o pastor falando. O pastor foi e falou, sabe o que ele me disse? Ele me ligou depois, bravo comigo ainda, como se eu que tivesse errado. E ele falou assim, não, a minha vida fora da igreja é uma coisa, dentro da igreja é outra. O pastor não tem nada a ver com a minha vida profissional. Foi isso que ele me disse. Aí eu te pergunto, será que esse é o pensamento da igreja hoje? Será que nós temos esse pensamento que a nossa vida profissional não tem nada a ver com Deus, com o pastor? Que tipo de referência é essa que nós estamos sendo como igreja? Olha o tanto de mau testemunho que esse cara deve ter dado na época. Que ainda foi comigo, que sou cristão. Agora, quantas vezes ele não deve ter feito isso com pessoas que não conhecem a palavra de Deus? Ainda denegriu ainda o nome da igreja. Nós precisamos ser referência em todas as áreas. É no trabalho, é nos estudos, é dentro da igreja. Dentro da igreja, o que você pega para fazer, você precisa fazer bem feito. A sua motivação é a cruz de Jesus. É nela que você precisa mergulhar. Segundo ponto, pode passar mais uma vez, quando nós não somos referência, quando não somos sal e luz aonde nós estamos inseridos. Mateus 5, 13 e 14 diz, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Olha só, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, quando você não consegue ser sal e luz, aonde você está inserido, você não é referência. E a palavra de Deus aqui ela é muito dura, porque ela fala assim, se o sal não salga, não serve para nada. E ele fala o quê? Serve para ser pisado. Por quem? Não é por Deus não, é pelos próprios homens. Uau! É muito forte isso. É muito forte. O sal dá sabor. A luz mostra o caminho. O sal dá sabor. A luz mostra a direção, dá o caminho. A igreja precisa dar sabor na vida das pessoas e precisa mostrar o caminho. Essa é a função da igreja. E nós não somos referência quando não conseguimos salgar a vida das pessoas. Quando não conseguimos dar sentido para a vida das pessoas. Porque o alimento sem sal é sem sentido. Você não vai comer aquilo. Até quem tem problema de pressão, pelo menos um pouquinho tem que ter, senão você não aguenta comer. Senão não tem sentido, não tem o porquê ter o sal. Se a igreja não consegue dar sabor na vida das pessoas, não está servindo para nada. Se a igreja não consegue dar o caminho para a vida das pessoas, ser a luz, mostrar o caminho que elas precisam seguir, não está servindo para nada. Não consegue ser referência. E também nós não somos referência quando não cremos no chamado dele para nós.
Muitas vezes nós, pelo desânimo, falta de motivação, a gente começa a crer que não somos chamados. Ah, não, Deus não tem algo assim tão forte para mim. Eu estou vindo aqui, mas estou de boa, não estou trabalhando em nada. Até já fiz alguma coisa, mas me frustrei. Meu coração se fechou para algumas coisas dentro da igreja. Eu acho que Deus não tem nada para mim, não. É só para o pastor. Só para os líderes. Aqueles que estão na frente, tudo bem. Deus tem algo para derramar sobre a vida deles. Sobre a minha vida, não. Quando você não crê, você também não é referência. Porque se você não está crendo que Deus tem um chamado para a sua vida, para que ser diferente? Para que querer mostrar algo diferente na sua vida? Você também não vai ser referência. Olha o que fala 1 Coríntios, capítulo 1, 26 a 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Se você se acha fraco, se você se acha insignificante, parabéns, eu também sou, mas Deus escolheu eu e você. Você pode ser fraco sim, pode ser insignificante sim, pode ser nada sim, mas Deus escolheu a minha vida e a sua vida para poder ser referência na vida de outras pessoas. Talvez você possa estar me enxergando aqui hoje como um pastor e pregando num púlpito, mas para você que me conheceu, alguns aqui da minha família, quando eu era pequeno, nunca você poderia dizer que eu estaria um dia num púlpito pregando. Então hoje aqui com a Rebequinha, ela me conheceu um pouquinho só, mas acho que o que ela me conheceu deu para ter uma noção. Na época eu era bem tímido também ainda. Nunca alguém poderia dizer que eu estaria um dia num púlpito pregando a palavra de Deus. Mas chega uma hora que Deus ele vem com um chamado. E a diferença está naqueles que aceitam e naqueles que recusam. Um dia, para ser líder de uma célula, nós estávamos começando a visão de célula na nossa igreja. E eu vi que estava começando a visão e os pastores ministrando, falando, olha, todos nós vamos ser um líder de célula, vamos para cima, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo na sua vida. E eu comecei a ouvir aquilo, já começou a me dar tremedeira. Porque eu falei, eu líder de célula não, Deus, eu não vou conseguir, eu não posso. Eu não tenho essa capacidade, eu não sei falar, eu não sei fazer nada. Mas eu orei sozinho, ninguém ouviu eu falando isso. Eu falei, Deus, é o seguinte, eu sou um cara meio assim, quando me chamam, é difícil eu recusar. Mesmo que eu não possa fazer, a primeira resposta minha é sim. Depois eu vejo o que eu vou fazer para resolver a situação. E eu orei daquela forma, eu falei, Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu não tenho capacidade, o Senhor sabe que eu não sei falar, que eu não sei liderar uma célula, que eu não posso fazer isso. Só que o desafio é o seguinte, se me chamarem, eu não vou dizer não. Ah, mas não deu poucas semanas. Não deu poucas semanas, já chegou um pastor em mim e falou, vamos liderar uma célula? Eu já tinha falado com Deus, eu não ia dar para trás, né? Eu só respirei fundo e falei, olha, eu não sei fazer isso, mas eu vou. Não tem problema, eu vou te ensinar, vou te ajudar, nós estamos juntos, vai ser tranquilo. E aí, meu irmão, o resultado disso é que eu iniciei uma célula na casa de um irmão da igreja, de uma família muito querida. E essa célula cresceu, multiplicou. Depois que essa célula multiplicou, eu fui para uma terceira célula abrindo numa cidade perto de Araçatuba, abri uma célula lá. Depois dessas 3 células eu virei um supervisor. Depois que eu supervisionei algumas células, depois de um tempo o pastor me promoveu e me levou a ser um pastor de uma outra região de células da igreja. E eu já fui para 37 células debaixo do meu pastoreio. E hoje dessas 37 células eu já estou chegando a 80. Aí se você pergunta, fui eu que fiz isso? Ou será que não é Deus escolhendo aquele que não é sábio, aquele que é insignificante, aquele que se acha fraco, mas aquele que crê no chamado que Deus tem para ele? Mas aquele que olha e fala, Deus, eu não vou recusar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não sou nada diante do Senhor, mas eu creio que o Senhor pode usar a minha vida.
Depende da sua resposta. Depende da forma como você encara o chamado que Deus tem para você. Eu acho muito interessante no final desse texto, que ele fala assim: escolher para o mundo que é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Ou seja, para reduzir a nada aquele que acha que é alguma coisa. Porque Deus, ele prefere escolher essas pessoas, aqueles que realmente parecem não ser nada, e promovê-los. É dessa forma que Deus age. É só você olhar os discípulos de Jesus. É só você olhar o que eles eram. E como Deus foi os escolhendo, para que eles fossem o começo, o início da igreja de Cristo. E agora eu quero passar então para o nosso segundo ponto. E último, de como ser essa referência. Esse texto não está nos slides. Se você quiser abrir a sua Bíblia. Atos capítulo 2. Aqui é o início da igreja. E esse texto fala muito comigo. Eu já fiz uma ministração em cima somente desse texto. Porque todas as vezes que eu leio, Deus fala de uma forma muito intensa no meu coração. Aqui em Atos capítulo 2 é o Pentecostes, descida do Espírito Santo. E aqui então inicia a igreja. E aqui então tem um mover ali de Deus, nos discípulos, tal. Mas eu quero ler o final do capítulo. Porque no final do capítulo vai falar dessa igreja que se inicia, como é que ela era. Então nós vamos agora, nesse segundo ponto, ver o quê? Como ser referência. Então nós vamos olhar o quê? Para a igreja lá no início. Porque essa igreja lá no início, a igreja primitiva, é uma referência para nós. E deve ser uma referência para nós. Então olha só o que diz que era o início da igreja. A partir do versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha só que igreja! Olha só que referência de igreja! Aqui vem o Espírito Santo, aí Pedro vem, prega e converte 3.000, depois vem, prega e converte 5.000. Mas aqui no final do texto fala que quem acrescentava era quem? Era o Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra nos ensina que nós, se nós formos referência, o crescimento vem de uma forma natural, porque quem traz é o próprio Espírito Santo de Deus. Não é pelo nosso esforço. É claro que o esforço faz parte. O trabalho faz parte, a dedicação faz parte. Mas a questão é o ser referência. O Espírito Santo vai fazer a parte dele. Vou passar de uma forma rápida aqui, mas dá para tirar tantos pontos aqui desses versículos. Primeiro fala, dedicavam ao quê? Ao ensino. Ou seja, a igreja é referência para nós, tem que ter um ensino. Fala o quê? De comunhão. Que eles tinham comunhão no partir do pão. Fala o quê? Fala de orações. Eles oravam bastante. Fala que eles estavam cheios de temor. Temor é você saber quem é Deus. É você não ter medo. Se você está fazendo algo de errado na sua vida, no pecado, é você não ter medo do pastor. Daquilo que o pastor vai fazer, se ele vai te dar um gancho, se ele vai te dar uma bronca, se ele vai tirar você do ministério. Temor é você, ao invés de olhar para o pastor, olhar para Deus. E falar assim, eu estou com temor daquilo que Deus está pensando de mim, não daquilo que o pastor pensa. Isso é temor. Fala que eles estavam cheios de temor. Fala de sinais, maravilhas feitos pelos apóstolos. Eu creio que ainda hoje nós podemos viver os milagres do Senhor. Aí fala que eles tinham unidade, que eles mantinham tudo em comum. Aí fala que vendiam das suas propriedades para dar para quem não tinha. E aí eu pergunto, igreja, estamos fazendo isso hoje?
Será que nós estamos tirando daquilo que nós temos para dar para quem não tem? Aqui fala de vender propriedade, não é valorzinho pequeno não, não é moedinha não. Aqui está falando de você mexer no bolso de verdade, de você ter generosidade. Isso é igreja. Isso é igreja. É você conseguir olhar para isso aqui e falar, meu Deus, eu preciso fazer algo a mais. Eu preciso ter meu coração aberto para poder ajudar as pessoas. E isso é ser igreja. Distribuindo conforme a necessidade. O interessante é que a reunião deles era quando? Quantas vezes por semana eles se reuniam? Todos os dias. E tem gente que fala, tem muita programação na igreja, é difícil. Eu vou na igreja 1, 2 vezes por semana e, nossa, é pesado pra caramba, preciso descansar. Olha a igreja referência aqui, ó. Agora pergunta para mim se eles faziam isso aqui de forma obrigatória. Se precisava o pastor, se precisava Pedro ficar falando, gente, vocês têm que vir. Aqui o texto dá uma ideia muito clara de que eles estavam juntos todos os dias porque eles queriam. Porque estava muito gostoso a comunhão. Porque eles queriam fazer parte desse momento. Eles não queriam deixar de passar as oportunidades que Deus estava dando para eles. E sabe do que mais? Eu creio no meu coração que no final do texto, quando fala que o Espírito Santo acrescentava todos os dias, acrescentava porque eles se reuniam todos os dias. Porque o Espírito Santo age quando a igreja se reúne. Não estou dizendo que não age quando está separado, claro que age também. Mas de uma forma mais intensa, de uma forma forte, onde toca o coração da pessoa, é quando a igreja está reunida. Eles se reuniam todos os dias e o Senhor acrescentava as almas. E o nosso coração muitas vezes fica preso a obrigações. Nós não podemos ser obrigados a fazer nada na casa de Deus. A igreja referência mostra para nós a motivação da cruz de Cristo. E a motivação era tão grande que eles faziam isso aqui de uma forma natural. E para finalizar, participavam junto das refeições com alegria. Olha só, isso aqui mostra que eles faziam sem obrigação. Alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Tendo a simpatia das pessoas. As pessoas olhavam e falavam, esse povo é diferente. Essa é a igreja referência. E para finalizar, os outros pontos que eu tenho aqui para falar de referência é, precisamos ser atualizados, precisamos ser contemporâneos. A igreja precisa entender a diferença de princípio e formato. Falei um pouco ontem sobre isso. Princípios da palavra de Deus são imutáveis, eles não mudam, a igreja não pode perder isso. Mas a forma de você passar a palavra, ela precisa mudar. Ela precisa alcançar o coração da maioria. Porque se os meus olhos estão nos perdidos, eu abro mão daquilo que eu acho certo. Eu abro mão do meu gosto pessoal, da minha vontade pessoal, para poder alcançar a vida de outras pessoas. E eu quero provar isso na palavra de Deus, através da vida de Paulo. Olha o que ele fala em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do 19. Presta atenção nesse texto. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Olha só que interessante aqui. Para ganhar o maior número possível de pessoas. Antes de continuar a ler, eu já vou fazer uma pausa aqui. Olha o que está no coração do cara que é apaixonado por vidas. O que está no coração do pastor, do pregador, daquele que ama ganhar pessoas para Jesus. Ele fala assim, eu vou mudar o que for necessário eu mudar, porque o meu objetivo é ganhar o maior número de pessoas possíveis. Eu preciso ganhar o maior número de pessoas possíveis. Essa é a função da igreja. Ele continua. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Eu quero fazer parte da igreja que vai ganhar o maior número de pessoas possível.
É Paulo dizendo, para isso, eu mudo a minha forma. Não mudo princípios. É isso que ele está dizendo. Eu não mudo princípios, mas eu mudo a forma de alcançar o coração do judeu, dos que estão debaixo da lei, dos que estão sem lei. Eu mudo o que for necessário, porque no meu coração eu quero ganhar o maior número de pessoas possível. É você mudar a forma, mas não mudar o princípio. Porque ele continuava pregando Jesus. Mas ele mudava a forma porque ele queria alcançar o maior número de pessoas possível. Essa é a função da igreja. A igreja precisa mudar muitas vezes a forma. Para poder chamar a atenção de quem? Da cidade. Para ser relevante onde nós estamos inseridos. É isso que Paulo estava fazendo. Nós precisamos também, para ser referência, ser astutos, maduros. Eu falo isso porque eu preciso ter um pouco até de cuidado ao falar isso aqui, mas eu espero que vocês me entendam. Mas a igreja precisa entender que nós precisamos ser pessoas atualizadas, pessoas inteligentes, pessoas estudadas, pessoas maduras, não só na fé, mas em geral, na nossa vida. Sabe por quê? Porque muitas pessoas lá de fora enxergam a igreja como pessoas que não têm muito conhecimento, não. Ah, você é de igreja, você é crente? Ah, então deixa de lado, não conhece muito, não é muito inteligente, não é muito estudado, afinal de contas tira do que tem para dar para pastor, dinheiro, né? Fica dando dinheiro para pastor. E aí são pessoas que não são muito inteligentes. Para ser referência, a igreja precisa mudar isso. Você precisa ser uma pessoa referência lá fora, inteligente, madura, a ponto de você conversar com a pessoa tete a tete. E a pessoa olhar para você e falar, opa, esse cara aqui é diferente. Esse cara aqui não é bobinho, não. Ou quantos aqui já não ouviram pessoas lá de fora falando que pode pisar em cima de crente para poder subir na vida? Isso é normal. Então, essa é a fama que muitas vezes o cristão tem lá fora. E se nós aceitamos isso, nós somos referência? Não tem como ser referência. Nós precisamos entender que nós precisamos ser pessoas maduras, inteligentes. Quando eu falo que eu preciso falar isso aqui com muito cuidado, é que tem pessoas que podem entender também, de repente tem algum visitante, alguém que ainda não conhece Jesus, e fala assim, esse pastor está dizendo que só os crentes são os bons então. E não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós, daquilo que o Senhor nos deu, da capacidade que Ele nos deu, do Espírito Santo que mora dentro de nós, nós precisamos ser alguém referência. Porque, como nós lemos no início, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, se nós conseguimos ser referência em todos os locais, nós precisamos ser astutos e pessoas maduras. Eu vou um pouco além aqui. Eu vou um pouco além. Na minha concepção, pessoas da igreja precisam ser líderes, não só dentro da igreja, mas líderes lá fora. Cristãos, se Deus derramou, se você tem o Espírito Santo de Deus, que te dá toda a capacitação que vem direto do trono da graça, que te dá toda a inteligência, que te dá toda a criatividade, para você exercer tudo aquilo que você precisa exercer, você precisa ser líder lá fora. Porque se você está trabalhando numa empresa, e como nós vimos no início, você não faz as coisas relaxadamente, você é o primeiro a chegar, o último a sair, cumpre o seu horário, faz o trabalho melhor do que todo mundo. Um dia que seu patrão precisar promover, ele vai promover quem? Você ou outro? Você. A referência. Aí você vai crescer, meu irmão, automaticamente, naturalmente. Já já você vai ser um líder lá. Por aquilo que Deus deu para você. Por aquilo que Deus, que o Espírito Santo derrama sobre a sua vida. Eu creio com muita tranquilidade. O cristão precisa ser líder lá fora. Aí eu pergunto para você, vou um pouco mais a fundo aqui, pastor. Aí muitas vezes o cristão não mistura igreja com política. E salvo guardadas as devidas proporções, eu concordo em alguns pontos. Mas então tá bom, então o crente não pode ser político. Então tá bom, eu pergunto para você, você está contente com o que está acontecendo hoje? Está contente ou não está com o que está acontecendo hoje no Brasil? Está bem? Está tudo certo no Brasil? Está tudo certinho? Ah, então tá bom. Então não é o crente que precisa estar lá.
Então você não quer que na presidência da nossa nação tenha alguém que antes de tomar uma decisão, que antes de sancionar uma lei, vai dobrar os joelhos e perguntar para Deus se é isso que é para fazer ou não. Se não é alguém que seja cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da ousadia, da força, que vai estar lá nos representando, alguém sério, é claro, mas que tem essa capacidade de falar, não, eu dependo de Deus, eu vou dobrar o meu joelho antes de tomar uma decisão aqui. É uma escolha que a gente faz. Ah, não vamos misturar? Então tá bom, então é isso que nós estamos colhendo. Porque quem planta, colhe. Aquilo que a nação brasileira plantou, ou aquilo que a igreja brasileira plantou, é aquilo que nós estamos colhendo hoje. Eu não sei se tem um pouco de lógica naquilo que eu estou falando aqui, se você consegue fazer a ligação. Mas para mim é muito claro. Nós estamos plantando daquilo, nós estamos colhendo daquilo que nós plantamos. A nação como um todo e a igreja brasileira também como um todo. Por que não se posiciona? Por que não dá um passo? Por que não crê? Não, porque não pode misturar. Então tá bom, então vamos deixar como é que está. Aí a gente perde a esperança, porque a gente olha para tudo isso e fala, não tem mais jeito. Ah, agora só daqui para pior mesmo. Ah, porque a Bíblia fala que no final dos tempos ia ser tudo ruim mesmo. Então vamos deixar a coisa ficar ruim do jeito que está mesmo. É isso aí, os seus filhos então já vão crescer. Você não sabe quando Jesus vai voltar. Aí você quer deixar da forma como está para os seus filhos? Porque se para você já está ruim, para os seus filhos vai ser muito pior. Eu não sei você, meu irmão, mas eu tenho uma convicção muito forte no meu coração. Que tudo aquilo que está acontecendo na nossa nação, estou falando agora daquilo que está acontecendo de bom, de um despertar, de pessoas realmente sendo presas de verdade. Eu tenho convicção de que é a mão de Deus que está fazendo isso. Eu tenho essa convicção. Eu tenho convicção de que tem uma igreja que começou a dobrar o joelho e orar pela nossa nação. E por conta disso, Deus está ouvindo as nossas orações e está acontecendo algo diferente. Eu tenho essa convicção. Mas para isso a igreja precisa acordar. Nós tivemos um ato lá em Araçatuba, essa questão de política. Lá na Araçatuba não sobe político no púlpito para falar não, viu, irmãos? Isso aí a gente não mistura as coisas não. O púlpito é lugar de pregação da palavra, não é lugar de política. Só que nós tivemos lá uma palavra do nosso pastor com relação a um movimento que está acontecendo pelas escolas do Brasil. E, alguns de vocês devem ter visto, mas tanto de vídeo que tem hoje aí, de mostrando uns absurdos que estão acontecendo dentro das escolas, que estão sendo pregados dentro das escolas, falados dentro das escolas, atingindo filhos de muitos de vocês aqui. E aí, então, iniciou um movimento do Brasil Livre, lá, se eu não me engano, MBL, e saiu uma lei para proteger as nossas crianças com relação a imagens pornográficas dentro de escolas. E essa lei, ela tinha acabado de surgir, e o primeiro lugar que essa lei foi aprovada foi em Araçatuba, segunda-feira passada. Primeiro lugar no Brasil. Sabe por quê? Porque nós convocamos a igreja no domingo a estar lá na segunda-feira na Câmara dos Vereadores, lá na frente, na praça central da Câmara dos Vereadores. Não é para fazer baderna, quebrar nada não, porque o povo de Deus é um povo certinho, não é um povo bagunçado não. Mas nós fomos lá para mostrar que existe um povo que queria... Na verdade, isso é constitucional, mas eles não estão nem aí para a Constituição. Eles não estão nem aí para isso, então eles estavam fazendo essas badernas aí. Agora saiu essa lei, e as cidades que quiserem copiar, vão poder copiar. Araçatuba foi lá, entregou na mão do vereador, que é um cristão, e nós sentimos nitidamente, nos 15 vereadores da cidade, que eles aprovaram, porque tinha uma multidão lá fora. Porque a única voz que político ouve é a voz da multidão. Estou certo ou não estou? Quando eles viram que estava todo mundo lá, aquele movimento grande, todo mundo olhando quem ia aprovar e quem não ia aprovar, aí foi de lavada, foi 15-0. Mas deu para ver nitidamente, e eu sei um pouco dos bastidores, de alguns comentários de que eles estavam nervosos. Mas aprovaram, a igreja se levantando. Agora, em Araçatuba, não pode mais ter imagem pornográfica dentro de escola. Aí eu te pergunto, qual que é o posicionamento da igreja? Igreja referência precisa fazer o quê? Presta atenção nesse texto. Esse texto aqui é muito forte. É um texto de Deuteronômio. Eu vou dar o contexto aqui para vocês. Deuteronômio, capítulo 28, fala de bênção e maldição. Capítulo inteiro. E aí Deus está falando, olha,
basicamente é o seguinte: se vocês fizerem o certo, vai ter bênção. Se seguir os mandamentos, tudo ok, é só bênção. Da metade do capítulo para frente, ele inverte, ele fala: mas se não seguir os mandamentos, se não fizer o que eu estou pedindo, aí vem a maldição. Os dois têm uma lista, a lista de bênção e depois tem a lista da maldição. A lista das maldições é bem maior do que a lista de bênçãos. Depois você dá uma lida lá. Mas eu quero ler algo importante desse capítulo aqui, só 2 versículos. Primeiro versículo 13 que diz assim: nas bênçãos, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por... Vou falar um pouquinho mais forte, igreja, para vocês me animar um pouquinho também. Vocês estarão sempre por... e não por baixo. Aqui é a bênção. Ele fala: vocês vão ser cabeça e não vão ser cauda. Eu pergunto, cabeça é o quê? É quem dirige? E a cauda é o quê? A cauda só vai atrás, né? A cauda não pensa. A cauda só obedece. Agora olha só no final da lista das maldições, agora no versículo 44. Eles emprestarão dinheiro a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Aí eu pergunto, o que está acontecendo no Brasil? A igreja está sendo a cabeça ou a cauda? A igreja está pensando e está levando as pessoas a pensar junto com ela? Está sendo referência? Ou a gente só está indo atrás daqueles que estão mandando? Ou a gente só está obedecendo, bonequinho, obedecendo aqueles que são a cabeça e estão pensando por nós? Por textos como esse, igreja, eu tenho essa convicção. Eu tenho essa convicção, a igreja precisa acordar, a igreja precisa ser referência, a igreja precisa ser a cabeça, a igreja precisa ser líder na sociedade. Aonde você estiver, se você é médico, você precisa ser o líder do conselho lá da medicina, se você é professor, se você é advogado, não importa, se você é um juiz, olha só a importância de um bom juiz. Aonde Deus te colocou, você precisa ser líder, você precisa ser cabeça. Para nós garantirmos na nossa nação que aqueles que estão pensando, que aqueles que estão direcionando, é o povo de Deus. Para que a gente não seja cauda, para que a gente não vá somente na obediência daqueles que não têm temor, daqueles que não temem a Deus de verdade. É isso que eu tenho no meu coração. E para finalizar, por último, nós precisamos, para ser referência, ser cheios do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que está dentro de mim e de você. Faz assim comigo, coloca a mão no coração. Quando eu falo para repetir, gente, é algo didático, tá? Não é nada místico, não. Mas eu falo para repetir porque é algo que gera uma didática legal e eu creio que grava melhor. Então coloca a mão no seu coração e fala assim: o Espírito Santo. Mais uma vez agora, igual a igreja referência, Espírito Santo mora dentro de mim. Mais uma vez, o Espírito Santo mora dentro de mim. Ele está aí. Ele não está fora. Não fica, quando você está distante, estou me sentindo tão longe de Deus. É porque você, no seu pensamento, você acaba se afastando das suas atitudes. Mas quando você está distante, na verdade, ele não saiu de dentro de você, ele ainda está aqui. Então, se ele ainda está aqui dentro, é só você olhar de novo para ele. É só você, mais uma vez, orar e falar: Espírito Santo, você que mora dentro de mim, desperta mais uma vez algo aqui no meu coração. Renova em mim o que precisa ser renovado. Fala comigo aquilo que eu preciso ser referência. Louvor de uma igreja, equipamento de som de uma igreja, de iluminação de uma igreja, eu creio, precisa ser referência na cidade. Eu creio nisso. Nós vemos essa realidade lá na Coreia, a igreja que nós comentamos do pastor Yun, que foi já a maior igreja do mundo. Aquela igreja hoje, ela tem uma realidade de que, até nos equipamentos, eles têm uma mesa de som lá, que o pastor de lá ele não entende nada disso, mas ele fala com muito orgulho.
ele fala que a mesa que eles têm lá de som, eles têm 2 dentro da igreja, diz que o único lugar que tem uma igual no mundo é em Hollywood. Então todo mundo olha e fala, aquela igreja ali é referência, eu preciso ter o que aquela igreja tem. Eu preciso fazer um louvor igual a igreja tem de louvor. Eu preciso fazer uma música boa igual uma igreja tem uma música boa. Agora o que acontece é que muitas vezes a gente pega as músicas lá de fora. Que vergonha, né? Vergonha para o povo de Deus, que tem toda a criatividade do Espírito Santo, ter que pegar a referência de música lá fora. Quando era o certo, era as pessoas olharem para a igreja e falar, uau, eu preciso de uma música como essa, eu preciso de uma iluminação como essa, preciso de um som como esse, preciso de um equipamento como esse, porque a igreja precisa ser referência. Em todas as áreas nós precisamos ser referência. Que essa seja a nossa oração, a minha oração. Deus hoje tem, eu creio que nessa manhã Deus tem derramado sobre a sua vida uma tarefa. Uma tarefa de se colocar diante do Senhor e deixar o Espírito Santo falar com você. E tocar seu coração aonde for necessário para que você seja uma referência aonde Ele te colocou. Eu quero orar pela sua vida, fique em pé nesse momento. Feche seus olhos. Quero que você, onde você está, comece a conversar com o Senhor. Comece a pedir para que o Espírito Santo complete essa palavra no seu coração. Eu quero te dar 1 minuto para isso. Depois que você tiver esse 1 minutinho conversando com Ele, pedindo para que Ele esteja firmando tudo isso no seu coração, eu quero orar pela sua vida logo depois. Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Nós te adoramos, ó Deus, com tudo que temos, com tudo que somos. Adoramos a um Deus real, verdadeiro, fiel. E cremos que o Senhor está aqui conosco, está aqui nesse lugar. E o teu Espírito Santo, nesse momento, tem liberdade e tem ministrado aos corações aqui. Nós clamamos, Senhor, para que em nome de Jesus, o Senhor mostre para cada pessoa que está aqui, cada cristão, cada um que é cheio do Espírito Santo de Deus, que seja realmente tocado pelo agir do Senhor, pela presença do Senhor. Completa essa palavra, ministra no coração de cada um, aonde nós como igreja precisamos, Senhor, ser referência. Precisamos, ó Deus, ser relevantes aonde o Senhor nos tem colocado. Que é dessa forma que queremos seguir. Queremos, ó Deus, que as pessoas olhem para nós e vejam algo diferente. Vejam algo forte, relevante. Algo muitas vezes sem explicação. Porque muitas vezes o Senhor age e nós não conseguimos explicar. Nós não conseguimos entender muitas vezes o agir do Senhor. Mas independente da forma, toma nossas vidas em tuas mãos. Faça o teu querer, a tua vontade sobre as nossas vidas. Quero pedir a bênção do Senhor sobre essa igreja Batista Boas Novas aqui de Sorocaba. Que o Senhor, ó Deus, venha se manifestar com grande força, glória, poder sobre a vida, Senhor, de cada pessoa aqui, sobre a vida do pastor Elias, na direção que o Senhor, ó Deus, derrama sobre a vida dele todo o direcionamento. Que
ele seja um homem cheio do Espírito Santo para conduzir essa igreja a lugares mais altos, a lugares de referência e relevância nessa cidade. Porque cremos, ó Deus, que esse é o propósito que o Senhor tem trazido para nós. Muito obrigado, Pai, por esse momento, pela liberdade que temos, ó Deus, de estar aqui e te adorar. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero agradecer mais uma vez, pastor Elias. Na ministração da noite, eu tenho como tema: Deus tem algo contra você. Eu sei que, até pelo que o pastor já citou, hoje vai ser um pouquinho complicado o estacionamento, mas eu quero encorajar o seu coração a vir, trazer visitantes e descobrir até a noite aí o que é que Deus tem contra nós. Quero mostrar algo na palavra de Deus que fala que Deus tem algo contra as nossas vidas. Por incrível que pareça, eu quero incentivar, motivar seu coração a vir para descobrir isso. Tenho certeza que Deus vai falar de uma forma muito forte também nessa noite. Muito obrigado pelo privilégio. Os irmãos podem se sentar. Obrigado, pastor Fabrício. Obrigado pela inspiração dessa manhã, um tempo tão especial para a vida da nossa igreja. Muito obrigado. Nós vamos cantar a nossa última música e eu quero incentivar você então, apesar de toda a correria aqui em volta da igreja, quem sabe num momento assim que a gente estiver louvando ao Senhor, esteja tenso a situação lá no estádio e o pessoal escute alguém louvando ao Senhor por perto. Então vamos chegar perto, vamos chegar, né? Vai que o estádio escute a igreja cantar, né? Tá bom? Então tá. Agora, não esquece, chega mais cedo por causa do estacionamento, tá bom? Não esquece disso não. Vamos cantar a última música, vai, fica em pé pra gente cantar a última música. Até a noite. Vamos cantar ao Senhor. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro e tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Vamos declarar: aquele que sonda o meu interior, aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver.
me conhece por dentro e tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glórias. Tenha um ótimo almoço e até a noite em nome de Jesus.